quando você chega nessa busca por Deus, você pode chegar num momento onde você, Deus, eu estou meio confuso, as coisas não estão funcionando. E aí era o exemplo que eu queria trazer de Moisés. E Moisés, daqui a pouco você está frustrado, mas você se acomoda. Amém? É como se você precisa se esvaziar até que Deus abre uma nova. Amém? A vida dele estava recém começando. Amém? Amém? A nossa vida, a vida da igreja é recém. Amém? Você vai ver o mundo, o que Deus vai fazer nessa terra. Vai buscar uma igreja gloriosa. Então, é só uma sarça aparecer. Amém? Imagina, quando você acha que tem tudo sob o controle, aparece uma sarça e diz, Moisés, Moisés. Amém? Moisés. Tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. E aí, eu estou vendo a aflição do mundo, o estado das coisas. Eu estou vendo o que as pessoas estão fazendo, as injustiças, os pobres, os necessitados. Eu estou vendo tudo. E eu estou te chamando para resolver esse problema. Amém. É como se, e Moisés provavelmente estava dizendo, Deus, se tu está vendo tudo, sabe tudo, resolve tu. Por que tem que ser através de mim? Né? Vai tu. E é assim que Deus vai fazer. Amém. E aí tudo é história, amém, o que Deus é capaz de fazer. Então, meus irmãos, existem territórios, amém. E é interessante quando você tem tudo sobre, Deus abre a porta. Então, não desanima. Nessa manhã, seja encorajado a continuar pressionando, a buscando a Deus. Amém? Tem certas coisas assim, mas eu me sinto desconfortável, Deus, eu não consigo entender, porque não é aqui. Amém? Ele está vendo um coração. Amém? O segredo nessa hora, o teu coração está ardendo. Amém? Continua pressionando. Amém? Porque nossos olhos vão se abrir para certas realidades. Deus tem um plano glorioso. Amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus está planejando. E Deus vai abrir os olhos daquele cujo coração está aquecendo. Ou seja, ele já está andando perto de Cristo, não consegue enxergar tudo ainda. Amém? Então, pela fé, amém, continua, amém, seja encorajado. Põe Deus em primeiro lugar, ama a Deus, amém, lê a tua Bíblia, ora mais, dobra o teu joelho, adora a Deus, põe o reino em primeiro lugar, amém. Deus, não está fazendo muito sentido ultimamente, amém, a pressão está aumentando, segue, amém, na tua devoção, amém, a Deus, amém. Lê a Bíblia, busca Ele. Ora, Santo Espírito revela Cristo. Uma determinada manhã, um determinado dia, tem uma sarça ardendo ali. Deus, amém. E a voz de Deus, um encontro com Deus, transformador. Então, Lucas 17, para a gente tentar aí concluir. Aterrissar. Hoje parece aqueles foguetes do Elon Musk. Amém. Mas é legal as aterrissadas dele. Amém. Mas ele volta. Amém. Aquela volta dele é tremenda. Sim, ele que não acha que ele é muito espertinho. Deus deu a dica para ele. Amém. É bom ele dar glória a Deus. Porque o que acontece? As pessoas vão fazer coisas tremendas. E se não se converterem, vão para o inferno e a gente vai curtir a beleza do que Deus fez. Essa é a questão, que as pessoas não enxergam. Mas eu fiz grande coisa. Isso não dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Amém? E te arrepende. Você conquistou grandes coisas. Você dá glória a Deus. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Amém? Grandes conquistas nessa terra não dão acesso ao céu, meu irmão. O sangue de Jesus, o Calvário, dá acesso ao céu. Mas eu sou uma pessoa, amém, eu ajudei muitas pessoas necessitadas, amém, eu sou uma pessoa bem-sucedida na minha área, amém, eu sou isso, eu sou gerente, eu sou diretor, eu faço isso, eu conquistei isso. Isso não dá acesso ao céu, só Jesus Cristo salva, amém. Então, o que vai acontecer? Muito vai acontecer. As pessoas vão fazer grandes coisas, amém, vão abençoar pessoas, amém, e no final vão ter surpresas.
porta de entrada no céu é Jesus Cristo. No domingo passado, nós estávamos falando de tudo o que nós estamos vendo e falando. Amém? Nós estamos nessa jornada de fé, amém? Crendo em Deus, amém? Ajustando os nossos parâmetros. O que é fé? Amém? A fé que vem de Deus. Porque se nós tivermos fé dessa maneira, nós vamos fazer certas realidades. Então, o que acontece? Amém? Pastor, mas eu tenho fé e nada acontece. Não, provavelmente você não tem fé. Amém? É simples. Por que isso não aconteceu? Porque você não tem fé. Todas as vezes que alguém perguntar para Jesus, por que isso não aconteceu? Por que eu não consegui? Por que não deu? Porque você não tem fé. Ou tua fé é inoperante, ou você duvida muito. É nesse lugar que entra o coração de rendição que diz, Deus, eu preciso de Ti. Porque fé vem por meio de Jesus. Você só vai achar fé aos pés de Cristo. Não adianta você ler, fazer um estudo, alguém dizer para você, fé vem por meio de Jesus. Amém. O verbo de Deus, a palavra de Deus. Amém. Não existe a possibilidade de ter fé separado da pessoa de Jesus, da unção do Espírito Santo e da presença de Deus. Não existe fé. Amém. Fé é algo divino. Não dá para fazer um estudo de fé, amém, teológico, sobre fé assim, você estuda todos os versículos, você aprende o que ele quer mostrar para você, mas fé vem por meio de Cristo. A fé de Deus é um presente de Deus. Nenhum homem ou intelectual vai acessar as grandezas de Deus pela sua inteligência, pelo seu estudo, pela sua lógica. Tem que fazer esse sentido. Eu estava analisando por esse ângulo, se fé foi assim, a gente pode fazer assim, quem sabe a gente declara agora assim e faz assim, nós estamos falando errado. Nada funciona. Você quer ter fé? Vai até Jesus. Na verdade, quando você decide ir até Jesus, isso é fé. Porque, meu irmão, o que é fé? É você acreditar no plano de Deus, na lógica de Deus, no caminho de Deus, na pessoa de Cristo. Então, cada vez que você tem um problema, ao invés de estudar na internet, você foi até os pés de Jesus, você está crendo em Cristo para a solução e não crendo na tua inteligência. Cada vez que você se volta para Deus e busca Ele como solução, você está crendo em Deus e Deus é galardoador daqueles que buscam a Ele. Amém? Amém? Tá, pastor, eu preciso de algo. Vai até Jesus. Ele é que tem a resposta. Ele é a resposta. Amém? Tende fé em Deus. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. Então, Deus é Deus, Ele existe e Ele tem solução para todos. Qual é o caminho para Deus? Jesus. Vai até Jesus. Amém? Ah, mas eu não sei onde é que está Jesus. Vai até o Calvário. É a porta de entrada. Vai até o Calvário, vai até Jesus, vai até Deus. Amém. Quem foi até Jesus, após o milagre, ouviu, a tua fé te salvou. Amém? Recebeu salvação por ter ido até Jesus. Não porque decorou os versículos, foi uma pessoa justa, porque ele viu em Jesus a solução da sua vida. Nós buscamos a Jesus e não um conceito. O que tem acontecido, meus irmãos, as pessoas querem ir até Deus através, satisfazendo a sua, como é que é? Seu entendimento familiar sobre, eu entendo que Deus é assim, eu entendo que a palavra de Deus diz isso, eu entendo que isso aqui funciona assim, porque na nossa família a gente faz assim. Ou seja, você tem todo um conceito do que é certo e errado e acha que ao cumprir isso aqui você está indo a Deus, você vai até Jesus para ir até Deus. Amém. Nós estamos
nós estamos usando a nossa experiência, a nossa caminhada, a nossa vida, os nossos estudos, as nossas informações para ir até Deus. Somente Jesus vai até Jesus. Vocês acham que cumprindo a lei, cumprindo essa justiça própria, esse meu entendimento, não, pastor, eu entendo que a Bíblia funciona assim, e aí eu vou fazer assim. Você não importa o que você entende, vai até Jesus. A única solução na tua vida é Jesus, e o único caminho para Deus é Jesus. Toda a nossa retórica, a nossa explicação, a nossa discussão, o nosso debate, tudo mais, ele cai aos pés de Jesus. Vai até Jesus. Se tudo o que você sabe, explica e aprendeu na tua vida está te deixando mais perto de Jesus, isso aí é bom, funciona. Se não, é o mundo que está te atraindo para longe dele, é o espírito do anticristo, é a tua carne, é tudo mais. Amém? Jesus, ele tem que chegar em Jesus. Amém? Nós achamos, pastor, eu dou o dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, porque eu tenho observado todos os parâmetros, que nem um jovem rico, eu faço isso, os 10 mandamentos, o 9º e o 3º, mais ainda. Eu dou ênfase no 3º, porque eu entendo que ele é mais importante. O 9º, amém, é prioridade ainda. E você vai ensinando Deus como é que é, porque a minha família é assim, a família tem um nome, ela doou para tal, amém, ela contribuiu para aquele prédio maravilhoso, ela faz boas obras, nós fazemos coisas. Amém. Quantas coisas já fiz na vida, ali tantas vezes a Bíblia, amém, meus filhos todos fazem isso, e eu sinto assim. Nix. Vai até Jesus e dobra os teus joelhos. Isso é fé. O resto é religião, é justiça humana, e justiça humana não vai chegar até Deus. Só Jesus Cristo. Você tem ido a Jesus? Não, porque eu sou uma pessoa intelectual, eu aprendi, eu sei. Mas não importa, meu irmão. Você tem ido até Jesus? Você tem dobrado teus joelhos e ido até Jesus? Isso é fé. Fé faz você ir até Deus. Amém. Por meio de Jesus. Eu fiz um curso, assim, importa o curso te levou para perto de Jesus. Eu fiz um curso de finanças, o curso te levou para perto de Jesus. Amém. Porque eu tenho anos de fé, os teus anos de fé levou para mais perto de Jesus? Não, então é perda de tempo. Porque eu tenho tantos anos de fé, eu nasci dentro da igreja, você está mais perto de Jesus hoje do que antes, você está aos pés dele, então não adianta nada. Para que serve? O caminho para Deus é Jesus. Pastor, a minha vida se perdeu, eu estou confuso, eu não sei para onde ir. Vai até o Calvário. Dobra os teus joelhos e para na frente do Calvário e vê o amor de Deus quebrando as amarras, quebrando tudo. E aí começa de novo. Jesus Cristo, único, suficiente, eterno, grande Ele é. Então, o que importa, meus irmãos? Domingo passado eu usei essa frase. O que é relevante, meu irmão, é a nossa obediência às sandálias de Jesus. Amém. É isso que é relevante. João Batista disse, eu não sou digno de desatar as sandálias, de levar, eu não me considero nem escravo. Ou seja, você quer ir até Jesus, adorar a Ele. Amém? Jesus é o centro desse plano glorioso. Amém? Não existe outro plano, meu irmão. Amém? O que acontece, por alguma razão, não, mas eu tenho um plano que eu aprendi aqui, eu tenho um novo estudo, mas não existe outro plano. Deus tem um plano para a salvação da humanidade, Jesus Cristo, fé em Jesus, e depois de que você aceitou Jesus, creia nele e siga ele o resto da tua vida. Esse é o plano, só tem esse plano. Ninguém quer saber os planos, amém, da igreja moderna, amém.
Jesus Cristo é a solução. Qual é a religião? A maior ameaça que tem para o cristianismo hoje é a religião muçulmana. Essa é a maior ameaça para o cristianismo. É a religião muçulmana. É violenta, inclusive. Amém? E aí eu estava comentando uma das descrições, vamos dizer, o islamismo é a heresia, eles pregam a heresia, que Deus não tem filho. Jesus não é filho de Deus. Ok? E absoluto, eles negam de maneira absoluta. Não existe a Trindade. Bem, esse é o centro da nossa fé. Amém. Essa é a nossa fé. E eu citei que uma autoridade em assuntos muçulmanos, lá em 1999, ele estava falando para o mundo ocidental, dizendo assim: graças às leis democráticas dos países de vocês, nós vamos invadir vocês. E graças às nossas leis religiosas, nós vamos dominar vocês. É o que nós estamos vendo. Esse é o espírito do anticristo. Se você ler 1 João 4, que é o espírito do anticristo, aquele que nega Jesus, esse é o espírito de anticristo. Está aí? Paulo usa esse espírito de feitiçaria que nega Jesus, que obscurece o Calvário. O Filho de Deus, a importância que Jesus é o Filho de Deus que veio morrer por nós, que existe um Deus no céu, que por causa de Jesus existe salvação. Você nega isso, você estraga o plano. Amém. E aí você tem a religião. Praticamente dá para dizer que o islamismo, essa religião, é a personificação do espírito anticristo. E a religião, amém, que nós vemos, e uma das coisas que me surpreende é como perdeu a moda. Amém. Nós viramos muito intelectuais. Amém. Nós falamos de ideias, de marketing e tudo mais. Meu irmão, a cruz de Cristo é o poder de Deus, o amor de Deus maior para salvar a humanidade. Não inventa outro plano, não distorce, não apaga, não obscurece, não deixa num canto na tua vida. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro da nossa vida. Qual é a nossa função como cristãos? Crescermos no conhecimento de Cristo. É muito interessante. Se você olha o discurso de Pedro depois do Pentecoste, o discurso de Paulo, de Pedro, o discurso de Pedro depois de Pentecoste, o discurso de Pedro para Cornélio, o discurso de Paulo, todos eles dizem assim: nós pregamos a Cristo crucificado, que Deus levantou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas, e nele tem remissão de pecados. Essa é a mensagem. Nós pregamos a Cristo Jesus, nós vos anunciamos Jesus Cristo, que nele existe salvação, nele existe remissão de pecados. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Amém. Se você se arrepender hoje, o Espírito Santo, o dom do Espírito vai vir sobre a promessa do Pai, as maldições vão ser quebradas. Esse é o plano, esse é o Evangelho, essa é a nossa função. Vivermos isso e pregarmos isso. E Paulo e Pedro dizem assim: do qual nós somos testemunhas daquilo que nós temos visto e ouvido. O que nós temos visto e ouvido? Jesus Cristo salva, liberta, transforma, morreu. Nós. E Paulo, quando prega, ele diz assim: Cristo foi exposto para vocês, vocês viram Ele. Eu mostrei com a minha vida, com a minha pregação e com a revelação do Espírito, vocês viram Cristo crucificado. Vocês estão saindo desse evangelho, indo para outro lugar. Quem enfeitiçou vocês? Então, o que acontece? Qual é a nossa função? Nós pregamos Jesus Cristo.
nós pregamos Jesus Cristo. Nós vivemos Jesus Cristo, nós pregamos Jesus Cristo, nós vivemos Jesus Cristo, nós pregamos Jesus Cristo, nós vivemos Jesus Cristo, nós pregamos Jesus Cristo, nós amamos Jesus Cristo, nós seguimos a Jesus, nós ouvimos a sua voz, nós andamos aos pés dele, nós adoramos a Deus através de Jesus Cristo. Cristo é o centro, é a nossa referência. A nossa vida se move ao redor dos discípulos. Também os discípulos eram discípulos de Jesus. O que é um discípulo de Jesus? É seguidor. Onde Jesus estava, eles estavam perto. Fazendo refeição, a última ceia, esse é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Amém. Vamos para a cidade tal. Amém. Jesus falava alguma coisa, ensinava, corrigia, repreendia, mas eles estavam em Jesus. O que eles estavam sendo? Estavam sendo treinados? O que eles estavam fazendo? Estavam sendo treinados para representar Jesus na terra. Esse é o plano de Deus. Prega Jesus, Ele crucificado, e eu não vou me gloriar em mais nada para o qual o mundo está morto para mim. A Cristo é a razão da minha vida, e nós pregamos a Cristo crucificado. Poder de Deus, de sabedoria de Deus. As cartas todas, amém. A mensagem é a mesma. Amém. E ao eu pregar para eles, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andava por toda parte fazendo bem, e vós o matastes crucificando o justo, amém, foi crucificado, mas Deus levantou a Jesus dentre os mortos, e o Espírito Santo, Deus operou algo glorioso, e quando eu estava pregando isso e falando sobre o Espírito Santo caiu. Ou seja, o Evangelho pregado, o Espírito Santo desce, e o que você faz? Cristo Jesus, amém, e o Espírito Santo sendo pregado. Essa é a nossa vida. E o resumo e o alvo da nossa caminhada é chegar nesse ponto onde nós somos tão treinados e experimentados nas coisas do alto, quando nós vamos poder ser autorizados por Deus a falar, agir e operar e viver em nome de Jesus, como se fosse Ele, não são que Jesus carrega. Esse é o objetivo. Esse é Pentecoste. Os discípulos foram treinados, moldados, ajustados, amém, refinados, repreendidos, corrigidos, viveram com Jesus, experimentaram Jesus, e agora ele disse, eu estou subindo ao céu, espera, vocês vão estar. O que é Pentecoste? Vocês vão ser autorizados pelo alto para me representar na terra. É isso que se chama a unção do Espírito. Ela não é a minha unção, ela não é o meu Espírito, é o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida que me autoriza a falar coisas em nome de Deus da terra. Amém. Ele é o Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento, Deus deu uma instrução. Vocês vão preparar esse óleo para ungir o sacerdote, mas não usa esse óleo para mais ninguém e nem copia. Ele é santo, ele vai estar sobre a cabeça de Arão somente. Então, o Espírito Santo é santo e está sobre a cabeça de Jesus e sobre os seguidores de Cristo, que Ele comissionar, o meu Espírito vai sobre vocês também. Então, nós temos o grande privilégio de sermos treinados, amém, andarmos com Ele ao ponto de Ele nos enviar e dizer, agora vai em meu nome e na minha unção. Esse é o nosso alvo, meus irmãos. Para você andar no nome de Jesus, você tem que conhecer a Jesus para falar o que Ele está falando, que era o que Deus fazia. Deus mandou Jesus, enviou o seu Filho, e Ele fazia o que Ele estava em nome de Deus na terra, na unção do Espírito de Deus na terra. Só. Por isso que Ele fazia o que Ele fazia, porque Ele estava operando em nome de Deus, na autoridade de Deus na terra. Ele estava ensinando para nós como fazer. Como Deus ungiu, Ele diz, esse é o meu Filho amado, ouçam a Ele, o meu Espírito está sobre Ele, nele eu me comprazo. Então Ele agora operou como Deus ungiu, autorizou a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual anda por toda parte fazendo bem, porque Deus era com Ele. Amém? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma religião hoje, anticristo, um espírito, amém, negando Jesus Cristo como Filho de Deus, que é
o caminho para restaurar você a Deus. Amém? No momento que você fecha a porta, e Jesus ficou indignado, ele usou esse termo com os religiosos e com os escribas, vocês não querem entrar e vocês se param na porta e não deixam ninguém entrar no reino. Jesus Cristo é a porta de entrada, de acesso a Deus. Só Jesus salva e transforma e liberta. Então você recebe Jesus. E depois, você é um discípulo, filho de Deus, agora você é autorizado por Deus, da família da fé, para operar em o nome de Deus na terra. Amém. É uma bênção, salvação e viver como filho de Deus na terra. Amém. Quais são as duas coisas que o mundo e o espírito anticristo opera hoje? Ele nega Jesus como caminho para Deus e nega a Trindade. Meu irmão, nós operamos nessa realidade que Deus nos escolheu, nos salvou para seguirmos a Cristo, não mais eu, mas Cristo vive em nós, não são do Espírito. Amém? Nós precisamos entender essa realidade da Trindade, é o segredo da nossa vida. Amém? Mas é exatamente ao ataque que não existe esse negócio. Amém? Tremendo depois do Pentecostes, Pedro diz: eu não tenho nada, mas é a primeira vez que ele começa a usar, né? Ele, autorizado por Deus, ele diz: espera em Jerusalém, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Amém? Não é fazer discípulo para você, amém? Você faz discípulo de Cristo, faz seguidores de Cristo, amém? As pessoas fazem seguidores de si mesmas, seguidores de Cristo, amém? Cristãozinhos que vão adiante, amém? Que só falam o que Cristo fala, o que Deus quer, a vontade de Deus. Não são de Deus. Então, em o nome de Jesus, levanta. Quem é que estava operando ali? Jesus estava operando ali. Amém? O que acontece? A promessa do Pai. Deus estava naquele lugar. O nome de Jesus é como se Jesus estivesse ali e a unção do Espírito é o único capaz de fazer o milagre. A Trindade estava em operação ali. E, meus irmãos, nós precisamos aprender a operar debaixo dessa cobertura gloriosa, sob o governo de Deus, do reino de Deus. Amém? Em o nome de Jesus. Não são que está sobre Jesus. É nessa realidade. Irmão, esse é o segredo da nossa vida. É que nem um cofre. Você ajusta, você está em correta relação com o Pai. Você é rendido a Jesus, Senhor da tua vida, você reconhece o sangue de Jesus e você sabe que o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Amém. Ali virei a ti. Esse é o lugar que é o tabernáculo que nós vimos no Velho Testamento. É onde Deus estava presente, a unção sobre o sumo sacerdote, o sangue. Amém. E você vê essa combinação de fatores. Por isso, meus irmãos, é importante nós não pegarmos peças de qualquer lugar. Amém. A Trindade é fundamental, nós andamos nessa dimensão. Amém? Operar em o nome de Jesus significa que você recebeu o nome dele para você operar na autoridade que ele tem. Para isso, fala só o que ele te autorizou a falar, faz só o que ele te autorizou a fazer, e só isso, porque você está operando em o nome dele. Qualquer outra autoridade que você usar, você está usurpando uma autoridade, aí você está abrindo porta para o Espírito Anticristo operar. Amém. E aí você está promovendo religião e não o reino de Deus. Ah, pastor, então a gente tem que levar um pouco mais sério. Sim, isso se chama temor de Deus. Nós estamos operando em nome de Deus, nós somos discípulos, nós somos cooperadores de Deus nessa terra. Amém? Essa é a razão, porque Paulo chama atenção, ele bate nessa tecla, ele diz assim: vocês passaram rapidamente de outro evangelho, vocês estão servindo outro Jesus, outro evangelho, outro plano e outro Espírito. Amém? Só tem um evangelho, um Espírito e um Senhor. E, meu irmão, nós temos que achar, esse é o nosso lugar, de alguma maneira, é como se fosse esse mistério, esse segredo. Você tem que estar em correta relação com o Pai, isso só através da cruz. Ou seja, sempre que você quiser estar em comunhão com Deus, vai ter que ter sangue presente.
sacrifício, o Calvário. Essa é a razão, porque você está sempre... Amém. É como se você vivesse através do Calvário, você está sempre carregando o Calvário no teu coração. Você jamais esquece, lembra disso, do sacrifício, porque sempre que você for falar com Deus, tem que ser através do Calvário. Você não pode chegar a Deus sem sangue. Essa é a razão, porque tem que estar muito firme e real no teu coração. Você levanta os teus olhos, você está diante do Calvário. Continua e você vive ali. É a porta de entrada. É real para você, afeta você, amém? Move você, amém? O que Ele fez por nós. Não é algo mental, meu irmão. Eu fui até o Calvário ali, e ali, amém, bagunçou a minha lógica. Como é que Deus pode amar um pecador como eu, na sua grandeza? A dor e o sofrimento, a injustiça que Ele carregou. Ele levou tudo o que eu sofro, tudo o que eu tenho, Ele levou na cruz para que eu não precisasse mais disso. E aí Ele me deu a oportunidade de aceitar o sacrifício dEle e experimentar a maior expressão do amor dEle vem sobre a tua vida e quebra todo o jugo. Amém? É impossível você ir até o Calvário e achar que ninguém te ama e ninguém te quer. Amém. E meu irmão, não é intelectual, é uma onda, amém? É um efeito que mexe com você, entra no teu coração, isso se chama, você nasce de novo, amém? Amém? Você foi inseminado, amém? Por Deus. Vida, a Bíblia fala aqui, é onde espírito de alegria, vida começa a surgir em você. E aí Ele diz assim, agora, não para aqui, porque Ele não está morto, Ele ressuscitou, e o mesmo Espírito que levantou Jesus agora opera em você. Segue a Ele, Ele vai adiante de vós. Então a nossa vida é sempre através do Calvário. E aí nós começamos a ver que a nossa vida cristã tem a ver com sempre presença de Deus, a obra da cruz, aos pés de Cristo, não são do Espírito. Amém. Tem que fechar as três. Amém. O cobertor não pode ficar curto. Se você puxar uma coisa e deixar alguém de lado, não adianta. É a Trindade em operação. Amém? Se você está confuso, não sabe que caminho seguir, vai até o Calvário. Para ali uns minutinhos. Pede para o Espírito Santo de Deus revelar você. Você jamais vai ser a mesma pessoa. Amém. Ali os nossos olhos se abrem e o inimigo vai fazer tudo, de todas as formas, de maneira para bloquear o acesso ao Calvário. Amém. Para bloquear, para te enganar, para te enrolar, para te dizer que não é importante, para te dizer que isso aí não pode. Amém. Você já é salvo para sempre. O que importa? Segue a tua vida. Amém. É a fonte. É o acesso a Deus. Vive uma vida com visão aberta, descoberta, livre para o Calvário sempre. Sempre. Amém. É como se tudo no cristianismo, tudo que você quiser saber, se você quiser saber o que vai acontecer, ter a palavra profética, a visão dos últimos tempos, vai ser sempre através do Calvário. É que nem óculos, você põe e você enxerga o reino de Deus através do Calvário. Amém. Você não pode ter acesso a nada no reino de Deus senão através da cruz. Amém. Lucas 17. A nossa vida, meu irmão, conhecer a Jesus, para poder viver Jesus, para poder ouvir a voz dEle, para ter fé, andar nessa dimensão e apresentar Jesus. Essa é a nossa vida. Amém. Versículo 17, capítulo 17 de Lucas, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram no encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. Ok, meus irmãos? Estavam de longe e gritando: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Sempre que você tiver qualquer necessidade na vida, procura
Jesus. Ele é o acesso a Deus. Amém. Os evangelhos deixam claro e evidente: qualquer coisa, Jesus está perto. Ok. Jesus me ajuda. E aí nós vamos começar a perceber que ninguém pode falar Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está te atraindo para Jesus. Você está falando de Jesus, até clamar por Jesus é uma obra da graça de Deus. O que está acontecendo é que o Espírito Santo está te convencendo a clamar por Jesus e você não está resistindo. Essa é a tua função. O Espírito Santo de Deus vai te levar para Jesus, sempre. Então, meu irmão, se você tiver qualquer necessidade, qualquer coisa que você precise, que envolva a tua família, dor, enfermidade, dúvida, você está confuso, você está fraco, você está qualquer coisa, o Espírito Santo vai sempre dizer, vai até Jesus. Porque Jesus é a porta para o trono da graça. Então, nós estamos indo buscar a ajuda de Deus, mas você sabe que é só Jesus. E você só está fazendo isso. Você está dizendo, em nome de Jesus, Deus me ajuda. Você está indo, amém, usando da autoridade de Cristo, não são do Espírito para chegar. Mas você vai perceber, quando a Trindade estiver operando, amém, fé está em jogo, amém. Amém? Jesus, mestre, ajuda a gente, ok? De longe. Ó, com cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe, longe do meu Salvador. Mas Jesus, me ajuda. Jesus, lá onde você estava, lá onde você estava, lá no meio dos porcos, cuidando dos porcos, filho pródigo, lá, amém, quando você clama por Jesus, lá, ok? Ao vê-lo, Jesus disse, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Amém? Ouve o que Jesus tem a dizer sobre o assunto. Porque a médica tal disse para mim fazer isso. Amém. Pergunta para Jesus o que ele disse para fazer. Amém. Nós somos treinados a ouvir o ser humano. Nós precisamos treinar, retreinar os nossos sentidos a ouvir Deus. Amém. Paulo diz para Timóteo, toma um pouquinho de vinho para tuas enfermidades no estômago. Amém. Esse aí está na Bíblia. Amém. Essa aí, amém. Essa é uma boa dica, amém. Amém? Então, meus irmãos, treina a ir até Jesus e a ouvir o que Ele está dizendo. Porque Ele pode dizer, esse médico aí que está ouvindo, ouve Ele. Amém. Ok, mas tenha certeza que Ele disse para você. Não foi amém. Não foi a tua espírito explorador de todas as alternativas possíveis do planeta, porque eu sei, porque eu consigo. Meu irmão, dobra o teu joelho e clama por Jesus. Qual é a solução para esse assunto, Deus? Que eu estou lidando na escola, que eu estou lidando com a minha família, que eu estou lidando. Vai até Jesus e ouve o que Ele tem a dizer. Amém? E aconteceu que indo eles foram curados. Amém? Eu disse, lepra é uma coisa horrível. Não é qualquer doença, é um negócio horrível. Pessoas eram rejeitadas, longe. Meu irmão, o mais surpreendente nesse texto não é que eles foram criados, sarados pelo poder de Deus, é que um só voltou para agradecer. Esse é o mais surpreendente nessa história. Isso revela o coração do ser humano.
que vai até Jesus porque comeu o pão, mas ele não sabe, eu sou o pão da vida, tu jamais vai ter fome. Amém. Nós, amém, perdemos o costume de voltar para Jesus e agradecer a Ele. Um dos 10, estrangeiro, samaritano, não judeu, voltou. Jesus deixa claro, porque só esse estrangeiro veio. Ele está implicando que tinha alguns da casa, né? Os da casa, pelo menos, vendo que fora curado, amém, ele olhou, ato contínuo. Esse é o operar do Espírito Santo de Deus. Amém. Que você pode ouvir a voz de Deus para ir até Jesus, mas depois parar de ouvir, porque outro Espírito entrou no teu coração, você se acha bom e não tem tempo para voltar para Jesus, aí você apaga. Amém. É tão fácil a gente sair, o véu é tão fino entre a presença de Deus e a carne. Amém. Os sentidos se embotam, amém. É um véu. Cada vez que alguém se volta, o véu cai. Cada vez que alguém se volta, o véu cai. Cada vez que alguém se arrepende, cada vez que alguém vai aos pés da cruz, a gente enxerga. Amém. É um convite, meus irmãos, nessa hora, a voltar para Jesus. Voltou dando glória a Deus. Ele clamou por Jesus, mestre, me ajuda. E aí ele foi curado, algo do Espírito de Deus. Amém. Ele falou assim, isso aqui só pode ser Deus entre nós. Porque tantos textos que você... Quando o cego foi curado, ele dizia, a gente sabe que ninguém é curado como é se Deus não fizer uma obra sobrenatural. Então, essa pessoa está sendo salva nesse processo todo. É uma obra tremenda o que está acontecendo, porque ele diz assim, Jesus me ajuda. Amém? É como se nós vamos assim, mas vamos para a igreja todo mundo, o que é? Ele está fazendo um milagre lá, Jesus me ajuda, eu também quero. E puf! Todo aquele que invocar o nome de Jesus e for até Jesus para qualquer coisa, meu irmão, isso é fé, quando você vai a Jesus e não vai a outro lugar. Amém. Amém. O que é fé? É que você tem a opção de fazer tantas coisas, eu vou até Jesus. Aquela mulher com fluxo de sangue, amém, gastou com todos os médicos, foi em tudo. Eu vou até Jesus. Puf! A tua fé te transformou nessa. O que é a fé, meu irmão? É a fé que vem por meio de Jesus. Amém. Ou seja, de alguma maneira você teve a revelação do Espírito que Jesus é a solução para aquela situação. Não mais ninguém mais pode resolver a nossa situação. Não existe salvação em nenhum outro, não existe nenhum outro lugar. Toda a boa dádiva vem só lá do alto e ele só vai chegar até você por meio de Jesus. Então, coisas boas, milagres, soluções, bênção, recursos, tudo, Jesus. No momento que você, amém, cria um padrão de vida, qualquer situação que acontecer na minha vida, eu vou até Jesus. Esse é o treinamento. Isso se chama exercitado nas coisas espirituais. Deu algum problema, joelho no chão. Eu vou até Jesus. Antes de mais nada, eu vou saber o que Jesus tem a dizer. Para. Não, porque nós devemos fazer. Deus, o que eu faço? Amém? Isso é fé. De alguma maneira, você tem os seus sentidos treinados a reagir qualquer coisa que acontecer na minha vida. Tudo mais espera. Nada mais é relevante senão a nossa obediência às sandálias de Jesus. Eu vou até Ele. Você diz, eu não estou ouvindo nada disso. Eu não sei o que fazer, estou confuso. Me ajuda, Senhor. Jesus, tem misericórdia de mim, compadece de mim. Ele está de longe, é como se Deus está longe. Amém, está longe. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu estou confuso. Amém. Clama pelo nome de Jesus sempre. Eu estou confuso, não faz sentido nada. Jesus, tem misericórdia, me ajuda. Ok. E Deus, na sua graça, amém,
Só que nós, meus irmãos, não somos mais aquelas pessoas que estão confusas. Nós já temos rodada de fé. Nós já sabemos que nós podemos sentar e viver aos pés de Cristo. Essa é a diferença, a confusão que existe no nosso coração é porque nós estamos embotando o nosso sistema e estamos enrijecendo o fato de que eu recebo algo e vivo longe de Deus. Amém? É um pisca-pisca. Vai até Jesus. E sabe o que vai acontecer? Deus vai entrar em cena. Então, treina os teus sentidos, a tua reação para qualquer situação que você tenha que resolver. Vai até Jesus. Clama pelo nome de Jesus. Jesus, me ajuda. Jesus, eu estou crendo em Ti, Jesus. Porque, amém, esse é um nível de conhecimento. Depois que você avaliar e for adiante e ver o que Deus está fazendo, ele já disse, ele adorou a Deus. Amém. Ele deu graças a Deus. Porque ele disse, aqui só pode ter Deus. O que ele está fazendo? Jesus, ele está vendo que ele é um emissário de Deus na terra. Amém. Jesus fez algo na vida desse homem e Deus está envolvido. Aí eu falei assim, o que nós estamos vendo? A trindade em operação. Jesus só fazia o que o Pai fazia. Deus estava operando, ele reconheceu a bondade de Deus, ele se ajoelhou aos pés de Cristo e aquilo só aconteceu por causa do Espírito Santo de Deus. Amém. Puf. Amém. E aí, diz assim, voltou dando glória a Deus. É como se ele dissesse assim, de longe ele clamou por Jesus, agora ele está voltando. Amém. Jesus está ouvindo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Está clamando, louvando a Deus, louvando a Deus. Deus, eu fui curado. E puf, cai aos pés de Jesus. Muito obrigado, Jesus. O caminho até Deus é Jesus. Prostrou-se, rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse era samaritano. Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus? Onde estão os outros 9? Não voltou, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus por meio de Jesus. Senão esse estrangeiro. E aí, meu irmão, a grande cena. Levanta-te, a tua fé te salvou. Samaritano, ele não tinha conhecimento de Jesus, ele não fez discipulado, ele não foi treinado, ele não era da descendência dos judeus, ele não tinha nada a ver com o povo escolhido. Como é que Jesus disse para ele, a tua fé te salvou? Amém. A fé que vem por meio de Jesus. Amém. Jesus salva. Se você for a Ele pedir por salvação, perdoa os meus pecados e me salva, essa fé te salva. Amém. Você precisa confessar a Jesus. Amém. Como eu posso ser salvo? Confessa Jesus como Senhor da tua vida. Ele veio na terra para pagar os pecados e remir os nossos pecados por causa da morte dele, porque sem morte, sem derramamento de sangue não é remissão de pecados. Ele morreu por você para que você não tenha vida. E se você confessar Jesus e crer nele, você é salvo. O que você faz? Quando você vai até Jesus e diz, Jesus, eu creio em ti, isso é fé. Amém. Para salvação. Você é salvo. Amém? Um estrangeiro foi salvo pela fé. Amém. E esse homem, amém, tenta perceber, de longe, Jesus me ajuda. Ele segue o que Jesus está dizendo para você. Você obedece, você faz o que ele diz, na tua obediência existe o teu milagre. Ele está sendo curado, ele reconhece Deus, ele volta dando glória a Deus, se ajoelha aos pés de Jesus e vai dizer, muito obrigado, Jesus.
E Jesus diz, ninguém mais voltou, senão esse estrangeiro, para dar glória a Deus. Jesus está dando glória a Deus. Mas lembra, ele está adorando aos pés de Cristo, dando glória a Deus. E aí ele diz assim, a tua fé te salvou. E aí ele levanta agora. Meu irmão, é nesse lugar que nós precisamos praticar a transformação. Você se volta para Deus, aos pés de Jesus, ele diz, levanta. Cada vez que ele disser, te levanta um novo homem. Amém. Você se ajoelha curado, mas perdido, e se levanta salvo. Cada vez que alguém se volta, amém, cada vez que alguém se volta para Deus, como você se volta para Deus? Através de Jesus, aos pés de Cristo. Preciso de ti. Deus, por meio de Jesus, algo acontece quando você se levanta. Amém, alguma coisa aconteceu. Você é uma outra pessoa. O que é o nosso discernimento espiritual, sermos experimentados, é o quanto de ida e volta você vai até Cristo. Amém. Daniel se prostrou em oração a Deus. E Deus do céu diz assim, Daniel, desde o dia que te humilhaste e aplicaste o teu coração para te humilhar e a me buscar, eu ouvi e eu vim. E aí sabe o que o anjo disse? Levanta-te e firma no teu pé. É uma nova experiência. Amém? Aquele homem, quando Deus manda você levantar, amém. Aquele leproso só levantou depois que Jesus diz, levanta agora. É como se, amém, existe transformação aos pés de Cristo. E outro texto tremendo que se você tiver o trabalho de ler, você pode passar por cima assim, e ler todo o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma apresentação de Jesus, eu sou Jesus, para as igrejas, a correção, disciplina, uma palavra profética. E aí ele chama João, no capítulo 4, ele diz, João, sobe aqui para cima, eu vou te mostrar algumas coisas. Durante todo o livro, até o final, eu vi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, então me mostrou, então eu vi, então eu ouvi. Dá uma olhada, e começa a olhar cada capítulo, começa, eu vi isso, eu vi aquilo, eu ouvi aquilo, eu vi, eu ouvi, eu vi, eu vi. E aí ele diz assim, agora seja testemunha das coisas que você viu e do que eu apareci para ti. E teve um momento que Jesus aparece para João, e ele diz assim, eu caí rosto em terra como morto. Puf. Meu irmão, quando nós estamos diante de Deus, e você, isso é fé, meu irmão. Fé em Deus faz o que aquele homem fez, de ir até Jesus e se prostrar, é uma prova de que você entendeu que Ele é Deus, Ele existe, você depende, você precisa. Esse lugar de fé é o lugar de transformação. O humilde ora. E esse é o lugar de oração, meu irmão. Cada vez que você ora, você dobra os teus joelhos. Amém. Encontra Deus. E a Bíblia fala que Jesus disse, tocou no meu ombro e diz, levanta-te e firma nos teus pés. Eu quero que tu seja testemunha do que eu vou te mostrar, daquilo que tu tem visto e ouvido. Amém. Nós estamos saindo muito correndo na nossa caminhada. E Jesus espera até que do alto sejais revestidos. Porque vocês vão ser minhas testemunhas daquilo que vocês têm visto e ouvido. Que Deus nos dê, de novo, uma fome no nosso coração. Amém. Um ardor, um desejo e a revelação de buscar, é tempo de buscarmos a Jesus. Amém. Amém. Cristo é o centro, é toda a nossa reunião dessa manhã. Ele é o centro de todas as coisas, de toda a nossa vida, de tudo que nós fazemos.
por alguma razão, Jesus ficou obscurecido e foi trocado por uma ideologia, uma teologia, uma doutrina, um ensino religioso que apagou e ofuscou a realidade de que Ele é uma pessoa, Ele é presente, Ele é Deus conosco, Ele é o Filho de Deus. Mas Jesus é o Filho de Deus. E fé vem de ouvir a voz de Deus. Fé vem por meio de Jesus. Fé vem de nossa comunhão em oração, em nome de Jesus, na presença de Deus. E nós, meus irmãos, nesse momento, nós estamos lutando, amém, com todas as forças. Que Deus, amém, como os discípulos olharam, olha para as ameaças, Deus. Olha para esse espírito, olha para essa religião ao nosso redor, olha para a maldade, olha para tudo que nós estamos vendo. E concede aos teus servos com mais intrepidez, falem de Cristo, falem da tua palavra, proclamem o Evangelho. E eles ficaram cheios do Espírito de Deus. Amém. A solução para nós lidarmos com esse mundo que nós estamos vivendo, estamos cheios do Espírito de Deus. Amém? Cheios do Espírito de Deus. Então, a vida de um discípulo, meu irmão, nós estamos concluindo, mas a vida de um discípulo, daquele que segue a Jesus, é alguém que busca Jesus, tem fome de estar com Ele, tem comunhão com Jesus, adora a Ele, é grato, ele se lembra da cruz, ele vai até Ele quando tem uma necessidade. Quando você precisa pagar o imposto, você vai até Jesus. Quando você tem uma doença, você vai até Jesus. Quando você tem algum demônio por perto, vai até Jesus. Você aprende dele. Você está esperando pela volta dele. Você está numa missão porque ele te enviou a fazer algo. Você opera no nome dele e na força dele. Você se fortifica na graça que está nele e no Espírito que está nele. Você compartilha o Evangelho que fala de Jesus para as pessoas. Amém? Não dos nossos feitos. Você apresenta Jesus. Você estuda a Bíblia para encontrar Jesus. Você está sendo transformado na presença dEle. Você está em constante admiração e assombro pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E você depende dEle. Porque no momento de fraqueza, a graça dEle te basta. Essa é a nossa vida. Cristo Jesus é o centro de tudo, é a nossa referência, é a nossa vida. Nele nós existimos, nos movemos, dele somos geração. Cristo em nós, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como eu discerno e vivo nesse tempo de tamanho engano, de um espírito de engano de anticristo. Amém. Mantendo Jesus perto de você e visão clara para o Calvário. Amém. A única coisa, amém, a derrota do inferno e todo o plano do inimigo foi estragado, derrotado e destruído no Calvário. Como é que você pode não ser enganado nessa hora? Abraça a mensagem da cruz. Prega Jesus Cristo, Ele crucificado, o poder de Deus, sempre. Amém? E ali no Calvário, o que vai acontecer? Ao você honrar o Calvário, o Espírito Santo, o poder da ressurreição vai estar sobre nós. E nós vamos ser testemunhas. Então você quer ouvir a voz de Deus? Passa por Jesus. Amém. Passa por Jesus.